começamos esse nosso seminário sobre oração eficaz. Será que existe uma oração melhor do que a outra? Vamos ver, né? E vamos falar sobre como acelerar a resposta de Deus e garantir a sua vitória. Nosso objetivo na oração é ter a resposta, não é? Mas para isso temos que buscar fazer da maneira correta, da melhor maneira possível. E vamos começar então com um texto de Jeremias 29, verso 12, que fala assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha que coisa incrível, né? O Senhor dizendo, olha, vocês vão me invocar, vão orar para mim e eu vou ouvir. Ou seja, invocar é clamar, é chamar a atenção de Deus. Aí você vai orar, você vai apresentar a Ele as suas orações, suas súplicas, suas necessidades. E Ele está dizendo, eu vou te ouvir. Que lindo, né? Que maravilha essa palavra, como Deus é tremendo, né? Ele é o Criador e nós somos a criatura, a criação de Deus. E Ele assim dedica toda a sua atenção para nos ouvir. Com certeza, será que Deus vai te responder? Como ter certeza que Deus te responderá? A nossa fé, a nossa religião, a nossa vida espiritual dependem de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus tem que ser uma mão dupla. Tem que ser ir e vir. Tem que ser você fala e Deus fala. Você ouve, Deus ouve. Tem que ser via de mão dupla. Não pode ser uma coisa monóloga, onde só você fala e não ouve nada, ou onde Deus fala com você e você faz de conta que não está ouvindo. Então, a vida de oração, ela depende desse relacionamento. E a vida de oração, ela tem que ser eficaz, porque esse relacionamento com Deus, ele depende de você falar e você ser ouvido. Depende de você pedir e você conseguir resposta. Se você começa a falar e não tem resposta, você fala e não sabe se está sendo ouvido, não tem a presença de Deus, não sente que as coisas estão fluindo, você vai acabar desanimando e vai parar de fazer. Não é verdade? Então, a oração ela é fundamental no seu relacionamento com Deus, na sua fé, na sua vida espiritual, na sua vida cristã. E eu acredito que muitas pessoas que desistiram da fé, desistiram da vida cristã, de ir à igreja, foi porque não estavam conseguindo resposta. Porque se a pessoa consegue resposta às suas orações e consegue bênçãos, ela não vai sair dali, a não ser que ela tenha algum problema, né? E que não é o caso, não é? Então surgem algumas perguntas. Como orar? Existe uma fórmula de oração mais eficaz? Existe algo que possamos fazer para mover o coração de Deus para nos responder, nos dar o que pedimos? Será que existe algo que impede uma oração ou trava uma oração? Vamos falar sobre isso então e vamos buscar hoje nesse seminário responder essas perguntas e trazer algumas informações que determinam a sua eficácia, determinam a melhor velocidade das suas respostas e determinam como melhorar esse seu relacionamento com Deus. Amém? Claro que nós estamos falando didaticamente, mas quando você vai falar com Deus, vai orar, não é assim. Não é uma coisa quadradinha, sistemática. Você vai se derramar diante de Deus, você vai abrir seu coração, você vai falar as coisas que você está sentindo, as coisas que você está passando. Então a oração ela não vai ser só didática, técnica, teórica. Ela vai ser feita com o coração e quando você coloca o coração, tudo pode acontecer, não é? Então não tenho a pretensão de ensinar você como manipular Deus. Pelo amor de Deus, não é isso que nós queremos. Até porque não é possível fazer isso. Mas a gente quer passar alguns conceitos, algumas instruções para que você melhore o seu desempenho, a sua relação com Deus e você não perca tempo, não desanime por não conseguir respostas, talvez por estar fazendo algo errado sem saber. Amém? E nós vamos basear tudo na palavra de Deus. Tudo o que nós vamos falar hoje é baseado 100% na Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele nos disse isso para que a gente ponha em prática e aprenda. Amém? Primeiro bloco. Deus nos ouve sempre? Será que Deus te ouve sempre? Se você abrir a boca e falar qualquer abobrinha, Deus ouve? Se você estiver de qualquer jeito, dormindo, deitado, em pé, sentado, conversando, comendo, como é que é isso? Gênesis 30, verso 17. Diz assim: e ouviu Deus a Leia, e ela concebeu, e deu a Jacó o 5º filho.
Veja, Deus ouviu Leia. Como é isso? Deus ouviu Leia e ela ficou grávida e teve um filho. Será que ela fez uma oração especial? Como é que foi essa oração dela? Vamos supor que você seja uma mulher que quer ter filho. Como é que é essa oração de Leia? Será que se eu repetir as mesmas palavras vai dar certo comigo também? Vamos entender alguns aspectos então da oração eficaz, ok? Que não é bem assim, né? Infelizmente, se a gente tivesse um livrinho aqui já com todas as orações, né? Você só vai lá e repete, né? Seria muito fácil, seria muito rápido, mas não é assim que funciona. Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos falar, né? Nós estamos fazendo essa pergunta: será que Deus nos ouve sempre? Em 2 Samuel 22, verso 7, é o mesmo texto que está em Salmos 18, verso 6. Ele diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus eu clamei. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Veja, Deus sempre ouve tudo o que acontece na terra. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Mas note bem, essa palavra clamor, que ele diz, na minha angústia invoquei o Senhor. Ele invocou, chamou a atenção de Deus, começou a orar. Mas ali ele fala, sim, ao meu Deus eu clamei. Há uma tradução que fala, eu chorei. Em inglês é assim também, é cry. Veja só, essa palavra em hebraico, shavar, significa um choro, um uivo. É um uivo. Sabe aquele lobo quando uiva? Ou sabe quando algum animal está sofrendo e ele tem aquele som que dobra o seu coração? É esse que ele fez. É esse. E Davi tem um texto muito interessante que ele fala que eu enchi os meus odres com as lágrimas. Quer dizer, um odre cabe 3 litros, então tinha que chorar pelo volume de lágrima que você produz num dia, você teria que chorar todos os dias do ano. Então ele está dizendo, olha, quando eu entro na presença de Deus, eu entro mesmo. Eu oro, eu falo o que está no meu coração, eu abro minha vida, eu choro, eu me derramo na presença do Senhor, eu saio de lá, eu tive um encontro com Deus. Então, essa oração, Deus sempre ouve, né? Eu tenho insistido muito nisso, no ensino que eu sempre ministro em pregações, em escola bíblica, em todos os lugares que eu vou, em célula, eu sempre falo que a oração que Deus ouve é aquela que sai do seu coração. É aquela que tem palavras sinceras, carregadas de verdade e de sentimentos, não é? Essa é a oração que Deus ouve. Então, a primeira coisa, Deus ouve sim, Deus ouve a sua oração, Ele ouviu Leia, Ele vai ouvir você. Segundo, o clamor de uma nação chega aos ouvidos do Senhor. Deus não ouve só a oração de uma pessoa, Ele ouve a oração de uma nação. Então, quando nós vimos Deuteronômio 26, versos 6 a 9, mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com um grande espanto e com sinais e maravilhas, e nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Veja, em todo momento ele fala, o Senhor nos ouviu, o Senhor ouviu a nossa voz, o Senhor atentou a nossa oração. Deus estava ouvindo o clamor de uma nação. Por isso que é muito importante a igreja reunida orar. É muito importante a igreja toda se mobilizar num assunto, porque é o clamor de uma nação. É o povo que se chama pelo nome de Deus, mas é o povo que mora no Brasil, é o povo que é brasileiro, é o povo que tem a origem. É muito importante uma cidade orar por um assunto, porque você vai ver que na história há diferenças muito grandes entre cidades vizinhas, que deviam estar sofrendo as mesmas coisas, mas não são. Não é? Temos diferentes exemplos na Bíblia, onde a intercessão é feita pela nação, por uma cidade, e Deus atende. Então, nesse primeiro momento, Deus sempre ouve a sua oração? Sim, Ele ouve sempre, Ele não é surdo, os ouvidos de Deus não estão fechados, Ele ouve tudo o que acontece na terra, Ele ouviu a oração de várias pessoas e Ele vai ouvir a sua oração também. Você não está desqualificado ou desqualificada, muito pelo contrário, você está aprovada, né, apto e apta a orar. Ah, você pode orar, não precisa que ninguém ore por você. Podemos orar por você, até vamos falar sobre isso. Mas você tem condições e capacidade de orar e Deus ouve a sua oração tanto quanto ouve a minha. Muito bem,
o que acontece com a nossa oração? Essa parte é muito legal, né? A segunda parte do nosso estudo, do nosso seminário. O que acontece com a nossa oração? Quando você ajoelha e ora, ou fica em pé e ora, quando você ora, o que acontece com aquelas palavras? Porque orar, né, geralmente vai falar, nós já ministramos sobre isso, né? A importância de você verbalizar. Apocalipse 5:8 fala que as nossas orações são coletadas e apresentadas a Deus. Apocalipse 5:8 diz assim: logo que tomou o livro, é o Cordeiro, que é Jesus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uau! Então quando você fala, quando a sua oração sai da sua boca, ela se transforma em incenso, ela se transforma num aroma, numa fumaça, em algo que sobe aos céus, e isso enche as taças de ouro que estão aqui nas mãos dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, estão nas mãos dos anjos, não é? Então veja, olha que interessante, você ora e as suas orações sobem à presença de Deus, e elas são depositadas em taças de ouro. E o que acontece? Né? Apocalipse 8, versos 3 a 5. Veio outro anjo, está falando agora de um outro momento, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha só o incensário. É onde tem as taças, tem o incensário, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Presta atenção nisso. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto, e os anjos saíram para tocar as trombetas. Muito bem. Essas orações que você vai fazendo, elas vão enchendo as taças. E elas ficam na presença de Deus, no céu, lá com os anjos, os 24 anciãos, as taças ficam ali com as orações dos santos. E em algum momento que Deus define, um anjo pega essa taça com incensário, põe mais incenso, e ali sai uma fumaça com as suas orações. E elas sobem à presença de Deus, e Deus inala. Lá no Salmo 18, lá em outros textos da Bíblia, fala que das suas narinas sobe o incenso. E Deus respira. E aquela oração, ela vai e passa por todo o sistema, raciocínio, análise, pensamentos de Deus. Deus sente todas as coisas que há na sua oração. Seus sentimentos, seu sofrimento, seu medo, sua dor, sua emoção, sua sinceridade. Nesse momento acontece uma coisa tremenda que nós vamos falar daqui a pouco. Deus julga sua oração. Ele é o justo juiz. Nesse momento ele pega a sua oração e ele tem toda a percepção, 100% de tudo que você imagina ou não imagina, da sua mais menorzinha intenção no coração, aquele sentimento ruim ou bom, errado ou certo, ele sente tudo. Deus tem um entendimento completo da sua oração, ao mesmo tempo confrontando com a sua palavra, a lei de Deus, para ver se é digno, justo, honrado que ele responda para você ou não. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, preste atenção. Suas orações sobem à presença de Deus e elas são apresentadas a Deus como um incenso. E ele se enche com essas orações. Elas enchem a presença de Deus. E que mais fala sobre isso? Atos 10, verso 4. O anjo chegou e apresentou-se a Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Legal, hein? Então as suas orações ficam diante de Deus. Ele faz isso várias vezes, tantas quantas for necessário. Ele vai lá e fala: olha, essa oração eu não vou responder agora. E ele dá um comando: olha, eu vou trabalhar nessa vida porque eu quero que ele melhore isso aqui. Entende? Há um mover de Deus em cima da sua oração. Há mais de um contato. Ela fica na memória de Deus. Ele vai ver aquilo mais de uma vez. Tem orações que ele pode responder logo, tem orações que pode demorar mais um pouco.
Então aqui temos alguns princípios importantíssimos para você saber e entender a sua oração, a importância de você orar e como isso faz efeito, como isso tem resultado. As orações são coletadas em taças cheias de incenso. Quando Deus decide, os anjos apresentam essas orações diante dele. As nossas orações são mantidas na memória diante de Deus, que responde no seu tempo. E Deus não responde nenhuma oração sem inspirar o incenso e julgar o seu conteúdo. Então essa é a segunda coisa, né? A primeira coisa é que as orações são coletadas e apresentadas a Deus. A segunda coisa que eu vou falar agora é que as suas orações são julgadas. Presta atenção nesse texto. Gênesis 30, verso 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz, sua oração, e me deu um filho. E pelo que lhe chamou Dan. É uma das tribos de Israel. Mas o que significa a palavra Dan? A palavra Dan é juiz, aquele que julga. Então veja, Deus nos julga, Ele é o justo juiz. Ele vai receber as suas orações e Ele vai julgar. Ele vai fazer uma análise. Ele vai olhar detalhe por detalhe, conteúdo, sentimentos, tudo na sua oração. Isso é importante para nós lembrarmos. Deus não pode e não vai julgar ninguém sem antes fazer um julgamento do seu pedido. E como é esse julgamento? Não é? O que Deus vai julgar? Primeiro, ele vai ver se é culpado ou inocente. Não é isso que o juiz faz? Ele pega todas as evidências, todas as provas, todas as informações, todos os documentos, e ele toma uma decisão, ele constata, ele chega a uma conclusão: culpado ou inocente? Eu vou te atender ou não vou? Segundo, qual é a sentença? O juiz determina a sentença. Então ele determina se ele vai te dar tudo o que você está pedindo, se ele vai dar mais, se ele vai dar menos. Ele define a sentença. Terceiro, como será aplicada? Você vai fazer trabalhos comunitários? Ou vai ficar preso? Ou você vai receber um prêmio? Ou você vai receber a herança, vai ficar livre de tudo? Como é que vai ser aplicada essa sentença? É de uma vez? Ou é um ano? Como que é? Então veja, somente Deus é capaz de fazer isso, com justiça. Só Ele é o justo juiz. Por isso que a Bíblia fala em alguns textos, vários lugares, não julga o próximo, porque você não tem condição. Você não sabe tudo que está acontecendo no coração da pessoa, não sabe todas as informações, não sabe tudo que poderia ter sido pior ou melhor. Só Deus sabe. Só Deus sabe julgar com justiça, com retidão, com equidade, né? Tratando todos iguais. Então Deus vai julgar a sua oração. Amém? E aí Ele vai definir se vai te atender, qual vai ser a sua sentença, se é um mérito ou se é uma punição. E Ele vai definir como que isso vai acontecer, como vai ser aplicado. Terceiro módulo importante nós vamos falar agora. Existem orações então que Deus não atende? Claro. Quais são as orações que Deus não atende? Um alerta para você. Não vou fixar nisso, que nós vamos passar para as que Deus atende. Nós vamos falar muito mais. Mas eu quero rapidamente passar para você. O que Deus não atende? Por que a sua oração pode não ser atendida? Primeiro, Deus não ouve seus inimigos e homens maus. Não ouve. Deus abomina, detesta, não ouve. Jó 35, verso 12 diz assim: ali clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Pessoa arrogante, independente de Deus, que fica querendo fazer gracinha, testar Deus, provar Deus, assim no sentido de zombaria, esquece. Deus não vai atender essa pessoa nunca. Isso aí vai, se ela não se arrepender, vai para o inferno, né? A Bíblia fala de Deus não se zomba. Está lá em Gálatas, capítulo 6. Não se engane, de Deus não se zomba. Outro texto, Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então veja, se você está diante de uma pessoa que tem iniquidade, Deus não vai ouvir. O que é iniquidade? É avon,
não é com V, é com W. Avon em hebraico, que é perversidade, maldade, ser maligno. A pessoa que está tramando o mal, que quer fazer o mal para alguém, Deus não vai ouvir nunca, esquece. Segundo, ele fala aqui que os pecados escondem o rosto de Deus de nós. É como se Deus colocasse algo na frente, assim, ó. Você não enxerga, ele não te enxerga. E essa palavra pecados nesse texto é katar, que significa hábito de pecar. Pessoa que vive pecando, ok? Então é muito diferente um cristão que tem uma falha, tem um erro, pede perdão. É muito diferente desse aqui, que é aquela pessoa que vive pecando. Que lá Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eles falam, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, e fizemos obras de caridade, estivemos na igreja. E ele está falando, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Pessoas que estavam na igreja, mas viviam pecando, escondido, dupla vida, uma vida dupla, né? Então essas pessoas Deus não ouve, ok? Ele pode até ouvir para abençoar outro, mas não vai abençoar aquela pessoa que está com a sua vida torta. Segundo, Deus não ouve pecadores. Está lá em João 9,31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer sua vontade, a esse ele ouve. Então aqui já tem uma regra bem clara, quem ele quer ouvir, quem ele não quer ouvir. E eu te pergunto, como é que está a sua vida? Você tem pecados constantes? Você tem coisas escondidas? Conserta isso. Larga essa vida. Vai buscar Deus, pede perdão a Deus, reconcilia hoje, agora com Ele. Reconcilia agora. Não deixa para depois, não. A gente não sabe amanhã se você vai morrer amanhã. A gente não sabe amanhã se vai acontecer alguma coisa que vai trazer um problemaço para a sua vida por causa de você estar assim, rompido, separado de Deus, né? Então reconcilia com o Senhor, viu? Conserte logo a sua vida e libere as respostas às suas orações. Amém? E terceiro que eu coloquei, orações que ficam no limbo do esquecimento. Olha só o que diz 1 Pedro 1,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Ou seja, o cara está orando, mas a oração fica no limbo. Não vai ser respondida enquanto ele não parar de tratar mal a esposa. Quais são as situações que podem deixar a sua oração no esquecimento, no limbo? Aqui a Bíblia fala algumas situações. Tratar mal a esposa, aproveitar dos mais fracos. Pessoa que abusa, aproveita do empregado, da empregada, de uma pessoa mais humilde, não paga direito, né? Abusa, não dá as coisas certas, né? Trata mal o mais fraco, o pobre, o humilde, né? Essa pessoa, a oração dela não é agradável diante de Deus, vai ficar retida. Não ser constante na obra de Deus. A Bíblia fala para julgar se as pessoas são constantes na obra de Deus e julgar se têm fé. O que é ser constante? A pessoa inconstante não merece confiança. O Salmo 51 fala isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro a ti. Ou seja, um coração que você pode confiar. Como é que você vai confiar numa pessoa que é inconstante? Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está na igreja, outro dia está no inferno, no pecado. Você vai falar, não dá para confiar nessa pessoa. E Deus é assim também. Não ter fé em Deus, que Deus é um Deus bom, que Ele é benevolente, que Ele faz coisas boas. Se a pessoa também tem mágoa de Deus, ela não consegue se relacionar direito com Deus, isso também trava as orações. Ficam suspensas. Ok? Então talvez esse seja o seu primeiro motivo de orar. É você reconciliar com Deus, você resolver as suas mágoas, falar para Ele o que aconteceu na sua vida, que talvez ficou alguma ferida porque você achou que Deus devia ter feito diferente, não é? Isso é importante, viu, gente? Isso é importante. Jesus também fez isso, lá no Getsemane, até suou sangue, porque Ele queria que Deus tivesse feito diferente. Ele queria que Deus não mandasse Ele para a cruz. Ele falou, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível, me tira dessa. Então Jesus também teve isso, que você precisa ter, talvez, esse encontro com Deus para conversar e resolver essa pendência. Amém? Muito bem, chegamos à parte final que eu mais queria, que é a mais importante para você. Mais importante não, todas foram importantes, né? Se você tiver travado em alguma dessas aqui, não tem resposta. Orações que Deus atende.
e dicas para acelerar sua resposta. Prepare-se, perdão, prepare-se que nós vamos falar conceitos teológicos, doutrinas importantes da nossa fé. Primeiro, seu pedido está de acordo com a palavra de Deus? Se você está orando algo contrário à palavra de Deus, Deus não vai fazer. Amém? João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é manifestar a você? Responder suas orações, por exemplo. É uma forma de Deus se manifestar. Né? Então aquele que guarda os mandamentos, como nós dissemos lá em cima, em João 9,31, né? Deus não ouve pecadores, mas todo aquele homem que é temente a Deus e guarda seus mandamentos, a esse ele ouve. Então está de acordo com esse texto aqui. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora nesse isolamento do coronavírus. Logo no início do isolamento, eu um dia falei assim com Deus, falei, olha, eu acho que eu vou falar com o pessoal da igreja para não dar mais o dízimo. Vou falar para eles guardarem esse dinheiro, vai que fica muito tempo confinado e fica sem dinheiro porque não pode trabalhar, eles vão usar esse dinheiro para fazer alguma coisa importante. Queridos, eu levei uma cacetada de Deus quando eu fui falar isso com Deus. Eu nunca tinha visto Deus tão irado. Eu pedi perdão na hora, eu falei, que isso, não quero mais ver isso não. Ele falando assim para mim, quem é você para modificar os meus mandamentos? Você acha que eu não sei cuidar dos meus filhos e filhas? Você acha que eu fui pego de surpresa e não sei o que está acontecendo no mundo? Hã? Então, amados, muitas vezes a gente pede bobagem. A minha intenção era até boa, né? Eu queria que as pessoas não tivessem falta de nada. Mas que bobagem que eu pensei em fazer? Como é que eu posso desmandar um mandamento de Deus? Quem sou eu, gente? Que loucura! Que nem Pedro, quando chegou para Jesus e falou, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus, tu és o Cristo. Jesus falou, olha, foi Deus que te revelou, foi o Espírito Santo. E logo em seguida Jesus falou, eu vou para Jerusalém que eu vou morrer. Pedro, não, você não vai não. Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Veja só como a gente é enganado, muitas vezes, nossas emoções, né? Então, a seu pedido de oração está de acordo com a palavra de Deus? Você tem que fazer essa análise. Porque senão você pode estar pedindo que nem eu, né? Pedindo uma bobagem e Deus nunca vai te atender. Porque você está pedindo algo contrário à palavra. Segundo, seu coração é sincero? 1 Samuel 16, verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então veja, Mateus 6, Jesus falou, não pense que você vai ser ouvido por muitas repetições, repeteco, ficar rezando lá, repetindo um monte de coisa a mesma vez. Não pense que vai alcançar alguma coisa. Deus não está olhando a aparência, palavras lindas e bem montadas e bem escolhidas só para mostrar para os outros, olha como eu oro bonito. A Bíblia fala, esse aí já recebeu o galardão dele. Deus está dizendo que a sua oração, ela tem que sair do seu coração sincero, e Ele vai sondar o seu coração. Ele vai olhar se o que você está pedindo, você está falando, é tudo verdade. Amém? Eu vi uma música muito legal hoje, daquele grupo Zoe, que fala assim, eu não te prometo nada, porque eu não tenho nada. Eu vou errar, eu vou falhar. Então olha que interessante, né, essa humildade de reconhecer, né, quem você é, reconhecer suas falhas, sua fraqueza. Isso é sinceridade. Não é motivo para eu continuar pecando, não, mas é sinceridade, é você reconhecer e falar diante de Deus, olha, eu não posso te prometer demais, porque depois eu não dou conta, mas eu vou fazendo, me ajuda, não é? Então o seu coração é sincero? Isso aí, ó, acelera a resposta. Acelera a resposta, tá? Então, primeiro, está de acordo com a palavra. Segundo, se seu coração é sincero. Terceiro, dentro do conhecimento e sabedoria de Deus, isso que você está pedindo fará bem para você? Salmos 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Veja, muitas vezes nós fazemos orações
que podem não ser boas para nós. Nós às vezes não sabemos o futuro, não sabemos todos os detalhes que nos cercam. Então é preciso você se agradar de Deus. Falar, Senhor, eu confio que o que o Senhor vai fazer na minha vida vai ser o melhor. Esse tipo de postura acelera a resposta. Porque Deus fica livre, fica à vontade. Vou dar um exemplo. Chega uma moça e vai orar a Deus. Deus, eu quero casar, eu quero um marido que seja moreno de olho azul. Tá bom. Limitou, né? Limitou. Aí aparece um bonitão lá que é moreno de olho verde. Você tirou fora? Então veja o que eu estou falando. Cuidado para você, nas orações, não confiar que Deus vai escolher o melhor. Ficar preso só à aparência. Estou dizendo que você não tem que escolher a aparência. Claro que tem. Você tem que escolher o que é melhor para você. Mas o que eu estou dizendo é que junto com a oração tem que vir um conhecimento e uma sabedoria de Deus. Então você precisa confiar. Confiar em Deus, que Ele tem sabedoria e que Ele vai te dar o melhor no tempo certo. Então você não vai ficar ansioso, não vai ficar ansiosa e não vai ficar querendo mandar em Deus. Deixa Deus agir. Você já falou para Ele o que você quer, Ele sonda seu coração, Ele sabe o que você deseja. Então agora, confia nele. Essa confiança, esse ato de você descansar em Deus, confiar em Deus, acelera a resposta. Por quê? Porque não sabemos pedir como convém. Não sabemos tudo. Romanos 8, 26 fala isso. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, nós não sabemos pedir como convém. Então você tem que fazer o quê? Pede o que está no seu coração, abre o coração, fala tudo, fala a verdade para Deus, seja sincero, rasga o peito, fala coisa boa, coisa ruim, fala tudo e deixa Deus filtrar. Confia nele. Amém? Quando eu orei pela minha esposa, eu falei a Deus, eu tinha 16 anos. Falei, Deus, eu queria uma mulher que fosse assim, 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 mas eu queria que o Senhor escolhesse minha esposa. Pronto, está na mão dele. Ok? Algumas coisas, entendeu 100%. Outras eu não falei nada, né? Aí veio do jeito dele, né? É brincadeira. Minha esposa é muito melhor do que eu pensei. Então deixe Deus agir. Amém? Confie em Deus. Ele sonda seu coração e Ele vai te agradar. Após apresentar a Deus a oração, devemos continuar orando sobre aquele assunto. Por quê? Porque você vai ter que passar por 2 episódios importantíssimos para acelerar a resposta. O primeiro é a reflexão. Refletindo mais, melhor, aprofundando aquele assunto, você vai ver se realmente é aquilo que você quer que vai te fazer bem. E segundo é a revelação. Que às vezes durante os seus períodos de oração, Deus vai te revelando coisas que você não sabia, coisas que você não percebeu. E aí então você vai ter a oportunidade de melhorar a sua oração ou mudá-la. Ok? Maravilha. Quarto, seu pedido está de acordo com o tempo e modo de Deus agir? Presta atenção nisso. Deus faz tudo a seu tempo e a seu modo. Isso está em Eclesiastes 8, versos 3 a 6, primeira parte. Não te apresses a sair da presença dele. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Nem persistas em alguma coisa má. Vigie a sua vida. Porque ele faz tudo o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é suprema. Ele é Deus. E quem lhe dirá o que fazes? Quem vai falar para Deus, olha, você tem que fazer isso? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, presta atenção, o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito de Deus há tempo e juízo. Essa palavra juízo também ela é traduzida como julgamento ou modo de agir. Deus tem um modo de fazer as coisas, Deus tem um tempo de fazer as coisas. E ele fala aqui que o coração do sábio vai discernir isso. Então você tem que orar buscando entender o mover de Deus. Quando eu tinha 16 anos eu orei a Deus pedindo a minha esposa, mas não estava na hora de casar. Eu tinha 16 anos. Então não fiquei ansioso esperando, eu vou conhecer ela amanhã. É hoje, hein? Hoje que eu vou conhecer. Não tem nada a ver fazer isso. Isso aí é pessoa que não tem entendimento. Você entregou nas mãos de Deus, confia nele. Missão dada é missão cumprida. Confia nele.
Quando eu fiz 23 anos, ele me apresentou minha esposa. Conheci ela numa papelaria. Então veja, Deus sabe, a sua oração fica com memória diante de Deus. Nós já lemos isso. Eu conheci numa papelaria e Deus falou comigo de um modo que nunca tinha falado antes. Eu jamais ia falar, eu quero que o Senhor me fale assim. Entende o que estou dizendo? Deixe Deus fazer do jeito dele. E o jeito dele é muito melhor que o nosso. Amém? Deus sabe todas as coisas. Confia no Senhor. Então seu pedido tem que estar de acordo com o jeito de Deus agir e o tempo de Deus, e busque sabedoria para discernir isso. Quinto, resolva suas pendências. Amados, Jonas capítulo 1, vamos ler do 1 ao 4 e o 15. Não dá tempo de ler toda a história de Jonas, você já conhece. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ao invés de fazer o que Deus falou, ele foi fazer outra coisa. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. O texto mais longo, né, ele fala que os marinheiros ficaram com medo de nunca ter visto algo tão grave, uma tempestade tão violenta. E aí ele se entrega e fala: olha, tudo está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. Eles lançam ele no mar. E o texto diz no verso 15: então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Veja, você tem pendências com Deus? Resolva suas pendências. Se Deus pediu algo para você fazer, você está adiando, isso segura as suas orações. Ah, você está adiando o que eu te pedi? Então eu vou adiar também o que você me pediu. Está escrito na Bíblia: com a mesma medida que você medir, será medido. Se você adia o que Deus pediu, Ele vai adiar suas respostas. Óbvio. É justo. E o inimigo está lá para te acusar, para lembrar a Deus de que não pode te abençoar porque você tem uma pendência. O Senhor disse ao rei Ezequias: arruma a tua casa. Quantas pessoas, amados, já ouvi falando: eu vou me engajar em tal ministério, eu vou fazer isso na igreja, eu vou ajudar, eu vou melhorar com a minha esposa, e não anda, fica só na promessa. Então muda isso na sua vida, porque isso vai liberar orações retidas. Isso vai liberar, resolva as suas pendências. Isso vai turbinar as respostas, vai acelerar as respostas de Deus na sua vida. Você resolvendo as pendências vai liberar um monte de respostas que estão presas na sua vida. Sonde sua vida, veja se tem pendências, porque elas podem estar atrasando as respostas das suas orações. Sexto, a guerra espiritual abre o caminho da sua oração. Presta atenção nisso. 1 Reis 5, verso 3. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando é que Davi conseguiu fazer o que ele queria? Quando é que ele teve resposta de Deus, que podia edificar uma casa ao Senhor? Só quando ele acabou todas as guerras. Só quando ele venceu todos os seus inimigos. Todos eu estou falando é modo de dizer, né? Só quando ele venceu os inimigos. É necessário orar e buscar a revelação de Deus sobre como orar, o que fazer. Entra na guerra espiritual, porque nós estamos falando no mundo sobrenatural. Há uma guerra que tem que ser vencida. E no número 7, que é o próximo item, fala justamente sobre isso, que é o jejum. O jejum acelera a resposta da oração. Vamos ler aqui Daniel capítulo 10, versos 2 a 5, depois 12 e 13. Daniel: naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Pranteando. Lembra que eu falei que Davi falou que clamava ao Senhor, e o clamor é o choro, é o uivo? Olha aqui Daniel, pranteando, orando, se derramando na presença de Deus 3 semanas. Nenhuma coisa desejável comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Fez o jejum de Daniel, né? Comeu só vegetais, vegano. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre, levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. É um anjo,
um anjo grande. Gabriel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, humilhar-te é o jejum, são ouvidas as suas palavras. Desde o primeiro dia que você começou o jejum, as suas palavras são ouvidas. E por causa das tuas palavras eu vim. Olha só, a oração dele moveu o anjo, um grandão. Continuando. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes de Deus, veio para me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Olha só, quem é esse rei da Pérsia? É um principado, é um demônio. Houve guerra nos céus. Gabriel e os anjos de Deus contra o príncipe da Pérsia e seus demônios. Guerra mesmo. E o que foi que moveu essa guerra? O que foi que fez com que o anjo só conseguisse sair e passar para baixo e falar com Daniel? O jejum. O jejum dele. Jesus falou, tem castas que só saem com jejum e oração. O príncipe da Pérsia era um principado. E o texto mostra que depois vem outro além dele. Ele resistiu aos anjos. Muitas vezes a sua oração pode estar presa porque falta um jejum, falta uma consagração maior, falta orar com mais fervor, com um pouquinho mais de oração, de batalha espiritual. Deus vai te revelar isso. Amém? O Espírito Santo não deixa você perder tempo. Ele fala rápido. Se você precisar fazer jejum, ele vai te falar muito rápido. A gente é que fica postergando, enrolando, mas Deus fala rápido. Deus não perde tempo. Você acha que Deus perde tempo? Oitavo, ore com sabedoria. 1 Reis 3, versos 9 e 10 diz assim: dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. É a oração de Salomão. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse povo tão grande? Então Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo, para ser um bom rei. E olha o que o texto diz: e pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Olha que bacana, Deus se agradou da oração dele. Olha que legal quando Deus se agrada da sua oração, porque foi sincera, foi verdadeira, não é só porque foram bonitas palavras. A oração no muro, no templo em Jerusalém, eu tive uma experiência lá muito interessante, já contei, não sei se você lembra, que chegamos ao muro do templo, e a palavra de Deus fala que toda oração feita lá vai ser ouvida. E o guia, que é um judeu, parou e perguntou para nós assim: olha, eu queria comentar algo com vocês. Vocês estão diante do muro, que diz a nossa fé que ele é um lugar que Deus consagrou e ele ouve as orações feitas aqui. E aqui a minha pergunta: o que você vai orar? Porque muitas pessoas chegam aqui pedindo um bem material, pedindo alguma coisa financeira, pedindo alguma coisa minúcias, né? Alguma coisa pequena. Mas se você está diante do Todo-Poderoso, você pode pedir o que você quiser. Então amplie seus pensamentos. Amplie, tente entrar na vontade de Deus, no plano de Deus, para saber o que você deve pedir aqui. O que Deus espera que você peça. Então esse é o ponto que faz toda a diferença na oração. É você orar com sabedoria, orar como sabendo que você está diante do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. A sua oração vai mudar, porque você não vai fazer oração de quem está com medo que Deus não responda, nem vai fazer oração que é mais fácil conseguir. Você vai fazer oração de quem está diante do Todo-Poderoso e sabe que Deus vai te escutar. Amém? Muito bacana isso. Nona dica que faz acelerar a sua resposta, que melhora a eficácia das suas orações. Busque ajuda em oração, orando estrategicamente. O que é isso? Amados, esse seminário foi eu que fiz, então eu nunca li isso em outro lugar, mas está escrito na Bíblia. Mateus 18, versos 18 a 20, ele diz assim, olha que interessante essas estratégias. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. É a oração de amarrar e libertar. Prender e soltar. Amarrado e desamarrado. Quer dizer, você proíbe e você autoriza. Essa é uma oração estratégica, um tipo de oração, né? E continua, verso 19. Assim vos digo mais. Está falando o mesmo assunto, estou falando mais.
Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha só, deu mais uma estratégia. Ele falou, olha, oração de concordância. 2 concordam, tem mais poder, acelera a resposta. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então veja, nós temos, como eu li lá no início, que as orações são coletadas nas taças, e quando encheu a taça, o anjo derramou sobre a terra a resposta. Em outro texto fala que naquele momento Deus abriu o céu desceu. E eu queria não dá para falar tudo, né, em uma hora. O que é isso, o céu desceu? Imagina o céu, Deus em cima, está no céu. E aqui embaixo a terra, o céu desceu, abriu uma comporta, uma porta assim, ó, desceu, ó, que nem se fosse uma escada se abrindo. E Deus desce nas asas do querubim, e ele dissipa as trevas, e ele solta suas flechas, e o texto é sensacional, é uma guerra, uma coisa louca. E aqui a palavra de Deus está falando que você tem que encher as taças com as orações, porque quando ela enche, que o anjo derrama sobre a terra. Então, nesse caso, qual que é o 9º item que acelera a sua resposta? É buscar ajuda em oração, né? Outras pessoas orando com você pelo mesmo assunto, e você orando estrategicamente. Ele falou aqui de amarrar e desamarrar, né? Proibir e liberar. Falou também da segunda, que é a oração de concordância, 2 pessoas orando juntas pelo mesmo assunto. Falou outras coisas, existem outras estratégias na Bíblia, que nem a oração coletiva, lá em Pentecostes, 120 pessoas orando no mesmo lugar, orando pelo mesmo assunto, todo mundo, e aquele barulho ouviu na cidade inteira. Vejam, são estratégias, né? E a Bíblia fala para você pedir ajuda, mais pessoas orando pelo mesmo assunto, porque enche mais rápido a taça. Lógico. 10º e último, faça atos proféticos. Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está doente algum de vós? Está alguém entre vós doente? Chamem os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Uau! Então nós temos aqui um ato profético, não é? A unção com óleo. Porque o óleo, vamos supor que eu estou orando pela pessoa que está doente do coração. Jogar óleo na cabeça não vai entrar pela pele e sarar o coração. Claro que não, o óleo não tem esse poder. É um ato profético que eu estou fazendo ali, é um símbolo. E esse ato profético, como impor as mãos, ungir com óleo, são várias situações que a Bíblia fala. Jesus, ele fazia isso constantemente. Ele foi orar por 2 cegos. Um, ele cuspiu no chão, fez barro, pôs no olho. O outro, ele pôs os 2 dedos e falou: tá vendo? Tô vendo. Então você está curado. Jesus, cada hora fazia uma coisa, movido pelo Espírito. Então veja, atos proféticos são poderosos para liberar a fé, para liberar o poder de Deus. E alguns exemplos são esses que eu falei, né? Impor as mãos, ungir com óleo, colocar a Bíblia, o objeto sobre as pessoas. A Bíblia fala que as pessoas pegavam um lenço de Paulo e punham lá em cima da pessoa, ela era curada. O que é isso? É um ato profético, não é? Então Deus pode colocar você para fazer isso, fazer uma caminhada de oração no seu bairro, ungir as ruas do seu bairro. São atos proféticos, né? Concluindo, finalizando, amados, Tiago 5, 16 a 20, diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito pela sua eficácia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, de 16 a 20, fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros para sermos curados. Ele fala que a súplica de um justo é muito eficaz. E ele fala que Elias orou para que não chovesse, e não choveram 3 anos. Depois ele orou para chover, e choveu. Por que ele está dizendo esses exemplos? Ele está querendo dizer, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. E Deus ouviu a oração dele, ele fez coisas sobrenaturais incríveis. Fica 3 anos sem chover, depois chove, com a oração dele. E ele diz no final, última mensagem desse seminário:
Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter o pecador do seu erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Resumindo, a principal oração, a oração que Deus mais quer ouvir você fazer, é orar por um perdido, para que ele se converta dos seus maus caminhos e seja salvo. Então essa oração, ela é poderosa e ela acelera todas as outras orações na sua vida. Sempre que você puder, ore por as pessoas. Ore por alguém que está precisando de ajuda. Ore por alguém que está com pecados. Confronte aquela pessoa com amor e leve-a a fazer uma oração pedindo perdão a Deus, confessando os pecados, porque isso vai cobrir multidão de pecados e vai salvar uma alma do inferno. Amém? Quero orar por você, porque nós falamos muitas coisas, demos pelo menos 10 dicas importantes para acelerar as respostas das suas orações, para tornar as suas orações mais eficazes e você conseguir a vitória. Amém? Pai amado e querido, eu abençoo meus irmãos e irmãs e declaro sobre sua vida que o Senhor te use poderosamente para fazer orações que sejam respondidas de acordo com a palavra, cheias do poder do Espírito Santo, com sabedoria, e que o Senhor te dê muita vitória. E eu te abençoo e libero sobre sua vida todas as orações que estivessem retidas por algum motivo. Eu cancelo todo o impedimento do inferno e declaro que a sua vida está nas mãos do Senhor, que te abençoa e te guarda em nome de Jesus. Amém e amém.